Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Acesse, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Eu transmito sempre de forma antecipada, após pesquisa em sites fidedignos. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 11 de fevereiro de 2024, domingo da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o glória, o creio e a segunda semana do saltério. Antífona da entrada: sede para mim, Deus protetor, e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Salmo 30, versículos 3º e seguinte. Coleta: reze, ore por você mesmo, por seus familiares, pelos vizinhos, pelos amigos e até pelos inimigos para que se convertam, e também pelos mortos, porque não sabemos se aqueles que morreram foram para o céu, foram para o purgatório ou para o inferno. Então vamos rezar. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações sinceros e retos, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Olha, neste dia 11 de fevereiro, eu estou vendo aqui uma leitura errônea na página novaalianca.com.br. Então vou passar para a página revista.arautos, que tem a primeira leitura verdadeira. Leitura do livro do Levítico, capítulo 13, versículos do 1º ao 2º e 44 a 46. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. Homem atingido por este mal andará com vestes rasgadas, cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo responsorial é o salmo de resposta. Vamos rezar. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. É o Salmo 32, versículos do 1º ao 2º, 5º, 11, refrão ao 7º. Repitamos: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta, vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Repitamos: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Agora vamos à segunda leitura. Leitura da primeira carta, da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 31 ao 33, e o capítulo 11, versículo 1. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém,
judeus, gregos ou a Igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Lucas 7, versículo 16, e depois proclamá-lo. A proclamação é com o trecho de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou. Meu Deus visitou, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um leproso aproximou-se de Jesus e de joelho pediu: se queres, tenho poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. Eu gostaria, inclusive, de passar a vocês alguma explicação da primeira leitura, mas não sei se vai ser possível, mas vou tentar. Vamos primeiro à reflexão do Frei Jorge Lisotti, do anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Ele trocou de lugar com o leproso que havia curado. Assim, a boa nova de Cristo é esta: Deus amou o mundo de tal modo a assumir sobre si a miséria e a condenação que recaía sobre a humanidade. E todos aqueles que acreditam em Cristo recebem a vida e a vitória que apenas Ele pode conceder. É Deus mesmo quem quer conceder a salvação. Ele o diz: eu quero. Assim, quem crê e vai para fora da cidade, de sua comodidade, de uma vida autorreferencial, buscando o Senhor e sua palavra, ele o cura e lhe devolve a dignidade roubada pelo pecado. A experiência cristã é marcada pelo fato de que é Deus quem se compadece de nós, mesmo sabendo que não podemos lhe oferecer nada em troca. Sua preocupação é restabelecer a nossa dignidade. Agora vejamos o que diz Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tocou-o é o título da liturgia comentada, baseada em Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. A sociedade humana é muito hábil em separar, dividir, rotular. O homem primitivo habitava em um vale cercado de homens, entre aspas. Os habitantes do vale vizinho, do outro lado da montanha, já não mereciam o nome de homens.
eram bárbaros, pois não falavam o nosso idioma e possuíam costumes bem estranhos. A eles eram atribuídos crimes inomináveis, como abandonar os velhos e devorar criancinhas. Assim, quem matasse um deles seria considerado herói. Mesmo hoje, em pleno século XXI, nós ainda continuamos erguendo altas muralhas, católicos e protestantes na Irlanda, étnicas, negros e brancos nos Estados Unidos, econômicas, pobres e ricos, e chegamos ao extremo impensável, que é a realidade social ainda hoje vivenciada na Índia, com o corpo social rigidamente estratificado em castas. Ali, conforme tenham saído da cabeça, do peito, dos membros ou dos pés de Brahma, homens e mulheres estão incluídos em castas incomunicáveis. Os Brahmanes são consagrados ao serviço religioso. Os Kshatriyas dedicam-se à administração e à vida militar. Os Vaisyas ou Vaisyas, os Vaisyas são comerciantes, criadores, agricultores. Os Shudras assumem o trabalho braçal que sobra. Mais baixo ainda, entretanto, fica uma ampla faixa da população considerada sem casta. São os párias, cuja sombra é capaz de tornar impura a pessoa atingida por ela. A eles Gandhi preferiu denominar Harijans, isto é, filhos de Deus. No evangelho de hoje é um leproso, um intocável que merece a atenção de Jesus. Para espanto dos circunstantes, o Senhor estende a mão, o ponto de contato entre a pessoa e o outro, e toca o intocável. Prontamente a lepra desaparece e ele fica limpo. O excluído é reintegrado à vida social. A santidade e a pureza do Filho de Deus se transmitem àquele que é tocado por ele. Hoje, quanta gente se sente impura e intocável pelos pecados de outrora? Gente que ignora um aspecto central da vida de Jesus. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores, conforme Jesus disse em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Nenhum de nós pôde cair tão baixo que não mereça a atenção e a aproximação do Senhor. Não há pecado humano tão grande que chegue perto da menor das misericórdias de Deus. Basta erguer um olhar e ele nos tocará, inaugurando em nós uma vida nova. As comunidades cristãs ainda têm dificuldades em acolher com alegria e gratidão a presença de alguém que tenha sido marcado por algum estigma social ou religioso. Basta ver como são poucas as equipes da pastoral carcerária. Hoje Jesus está à nossa espera. É hora de imitar o leproso do Evangelho e abrir nossa alma ao toque do Senhor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Se queres, pode limpar-me, disse o leproso. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Bem, como eu disse a vocês, eu tenho aqui uma leitura do Levítico. Não sei se vai dar para ler, mas pelo menos aqui na Bíblia Pastoral de 1980, quero ver se eu encontro alguma explicação para passar para vocês. Aquela leitura, quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, né, que eu acabei de ler, e talvez tenha alguma explicação mais tranquila para nos informar. Levítico, estou aqui na página da Bíblia Pastoral. Capítulo 13, 1 ao 2. 13, 1 ao 2. Vamos lá. 1 ao 8. Não, 1 ao 44. Estas prescrições visam a proteger a comunidade do contágio de doenças, principalmente da lepra, que é a mais temida. Observe-se, no entanto, que a tendência é chamar de lepra muitas doenças de pele que realmente, às vezes, nada tem a ver com a lepra, segundo explica aqui essa Bíblia. Vamos ao 44, 46.
Ao homem declarado leproso impunha-se um comportamento especial para que fosse reconhecido e vivesse fora da comunidade. Jesus, no seu projeto de libertação, vai até o leproso, o cura e o reintegra à vida social. Então, uma explicação sobre o Levítico, né, que fala do Antigo Testamento. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos são exemplos para nós. Nós devemos seguir o que os santos fizeram. Vamos ver os santos deste dia 11 de fevereiro de 2024. Quer dizer, os santos são de todos os anos. Nesse dia 11 de fevereiro você vai encontrar estes e outros santos. Santa Sóter, virgem mártir do ano 304. Preferindo a fé à nobreza familiar e às honras humanas, Sóter não obedeceu à ordem de imolar aos ídolos, nem se perturbou com os ultrajantes insultos, nem temeu a condenação à morte ao fio da espada. Olha, uma santa com nome que eu não tinha visto ainda. Sóter, a santa, tem um sepulcro que encontra-se em Roma, um sepulcro até hoje, e é do ano 304, hein? Início da divulgação do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo. Santo do dia 11 de fevereiro, São Gregório II, que foi papa, faleceu em 731, no tempo do imperador iconoclasta Leão III. O Isáurico defendeu o culto às imagens sacras e enviou São Bonifácio para pregar o evangelho na Germânia. Então, São Leão III, também chamado de Isáurico. Santo do dia 11 de fevereiro, São Pascoal I, foi papa. Faleceu em 824, promoveu as primeiras missões nos países escandinavos e trasladou muitas relíquias dos mártires das catacumbas para as igrejas. Reconstruiu a Basílica de Santa Cecília, em Roma, na Itália. Santo do dia 11 de fevereiro, São Pedro Maldonado, presbítero e mártir. Faleceu em 1937. Foi preso enquanto atendia confissões numa quarta-feira de cinzas. São Pedro Maldonado foi barbaramente assassinado em Chihuahua, no México. Chihuahua. Santo do dia 11 de fevereiro, Beato Tobias Borras Romeu, foi mártir e faleceu em 1937. Religioso da Ordem Hospitalar de São João de Deus. Ele foi exemplo de bondade, humildade e zelo. Beato Tobias Borras Romeu foi martirizado durante a Guerra Civil Espanhola. Bem, estes são alguns santos do dia 11 de fevereiro. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A resposta que for melhor, ele nos dará, pois, afinal de contas, é o nosso divino Pai Eterno, é o nosso papaizinho celestial, nosso Abba, conforme o linguajar da época, Abba, é o hebraico. Então isso aqui é o bem para nós, é o nosso papaizinho, nosso Pai das misericórdias. Então até um não é o melhor. Mesmo aqui na Terra, um pai físico dá um não para o filho, quando vê que o não é a melhor resposta. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, ou vem, Senhor, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes.
Eles falam Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Devemos crer em Jesus, ser batizados para termos a salvação eterna, para vivermos com Deus, Deus que está na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, com todos os santos, os anjos, todos que forem salvos, para todo o sempre. Já pensou? Seremos como anjos, como Jesus ressuscitado. Podemos mudar nossa aparência, não teremos mais fome, mais sede, mais doença. Estaremos com corpos glorificados. São Paulo diz que é inefável essa transformação que acontecerá em nós. Seremos semelhantes a anjos, semelhantes a Cristo ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com todos os anjos santos e todos que se salvarem.